Então, pessoal, trazendo mais um resumo aqui para o canal, e o resumo de hoje vai ser sobre o livro Democracia, o Deus que Falhou, de Hans Hermann Hoppe. Lembrando que na descrição desse vídeo e no comentário fixado, eu vou estar deixando o link da central de mídias do canal, onde lá você encontra o link para o grupo do Telegram, onde eu vou estar colocando conteúdos extras, além de abrir espaço para discussão dos livros que são postados aqui no canal. Na central de mídias do canal também você encontra alguns produtos e serviços que eu acabo utilizando e que talvez faça sentido para o seu dia a dia, o que também explico no grupo do Telegram. E claro, fique à vontade na seção de comentários para escrever o que você achou desse livro, se ficou além, claro, de compartilhar, curtir, todas essas interações ajudam o canal a permanecer em pé e ajudar esse conteúdo a chegar a outras pessoas que também tenham interesse nesse tipo de conteúdo. Agora sim, vamos para o resumo do livro. Introdução, fundamentos teóricos e históricos. Hans Hermann Hoppe inicia o livro afirmando que a Primeira Guerra Mundial representa um dos maiores pontos de virada da história moderna. Para ele, esse conflito, além de ter sido uma guerra entre países, foi uma ruptura civilizatória profunda que mudou a forma como o mundo ocidental passou a ser governado. Antes da Primeira Guerra Mundial, a maior parte da Europa era composta por monarquias. Reis e imperadores governavam seus territórios de maneira hereditária. Havia repúblicas, mas elas eram exceção, não a regra. Em 1914, por exemplo, apenas 3 países europeus eram repúblicas. Em poucos anos, após o fim da guerra, esse cenário mudou completamente. As monarquias praticamente desapareceram e o mundo entrou na era dos governos democráticos republicanos, com sufrágio universal e parlamentos eleitos. Segundo Hoppe, essa transformação foi impulsionada em grande parte pela entrada dos Estados Unidos na guerra. A partir desse momento, o conflito deixou de ser apenas territorial e passou a ser ideológico. A guerra passou a ser apresentada como uma luta moral entre 2 modelos de mundo. De um lado, o modelo monárquico europeu, do outro, o modelo democrático americano. O presidente dos Estados Unidos na época, Woodrow Wilson, defendia abertamente que o objetivo da guerra era tornar o mundo seguro para a democracia. Para Hoppe, esse discurso marcou o início de uma nova era. A democracia deixou de ser apenas uma forma de governo, entre outras, e passou a ser tratada como um ideal universal, algo que deveria ser imposto ao mundo inteiro. A partir daí, a democracia assumiu um caráter missionário, expansionista e moralizante. Com o fim da guerra, as grandes monarquias europeias, como impérios alemão, austro-húngaro e russo, foram destruídos ou profundamente enfraquecidos. No lugar delas surgiram repúblicas democráticas. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos emergiram como a principal potência mundial. Para Hoppe, isso marcou o início da chamada Pax Americana, um período em que o modelo político, cultural e econômico dos Estados Unidos passou a ser exportado e imposto globalmente. Durante o século XX, especialmente após a Segunda Guerra Mundial e o colapso da União Soviética, essa visão se fortaleceu ainda mais. Muitos intelectuais passaram a defender a ideia de que a democracia liberal representava o estágio final da evolução política da humanidade. Essa visão ficou conhecida como a tese do fim da história, a crença de que não haveria alternativa melhor ou superior à democracia moderna. O autor rejeita completamente essa interpretação. Para ele, longe de representar o auge da civilização, a democracia produziu estagnação econômica, endividamento massivo, crescimento do Estado, degradação moral, conflitos sociais e decadência cultural. Portanto, a ideia de que a história chegou ao seu fim seria equivocada e perigosa, pois impede qualquer questionamento profundo sobre o sistema vigente. Para analisar essa transformação histórica, Hoppe afirma que não basta apenas observar fatos, números ou estatísticas. Ele argumenta que os dados históricos por si só não explicam nada. Os mesmos fatos podem ser interpretados de maneira completamente diferentes. Por isso, ele adota um método da teoria a priori, característico da escola austríaca de economia. A teoria, a priori, parte de verdades lógicas sobre a ação humana que não dependem de testes empíricos. Exemplos disso são ideias como os seres humanos agem com propósito, preferem satisfações presentes a futuras e respondem a incentivos. Para Hoppe, essas verdades são tão básicas quanto leis da lógica ou da matemática. Elas servem como um critério para interpretar a história e não o contrário. Com base nesse método, Hoppe propõe uma reinterpretação dos regimes políticos modernos. Ele introduz uma distinção central para todo o livro, a diferença entre governo como propriedade privada e governo como propriedade pública. Na monarquia, o governante encara o território e o aparato estatal como uma forma de propriedade privada.
O rei governa por herança e tende a pensar no longo prazo, pois deseja preservar e valorizar aquilo que será transmitido a seus herdeiros. Isso cria incentivos econômicos menos destrutivos. Na democracia, por outro lado, o governo é tratado como propriedade pública. Nenhum governante é dono do Estado, ele apenas o administra temporariamente. Como consequência, os políticos são incentivados a explorar o máximo possível no curto prazo, aumentando gastos, impostos e dívidas, já que não arcarão com custos no futuro. Para Hope, isso gera uma mentalidade predatória e irresponsável. No entanto, o autor não defende a monarquia. A comparação entre monarquia e democracia serve apenas para mostrar que se alguém acredita que o Estado é inevitável, então a monarquia tende a ser menos destrutiva do que a democracia, mas isso não resolve o problema central. A questão fundamental, segundo ele, é outra. O Estado é realmente necessário? A partir daí, Hope introduz a ideia de uma alternativa completamente diferente: a ordem natural. Essa ordem seria uma sociedade sem Estado, baseada exclusivamente na propriedade privada, em contratos voluntários e em leis privadas produzidas por instituições concorrentes. Nessa sociedade, não haveria monopólio da justiça, da segurança ou da tributação. Tudo seria organizado de forma descentralizada por meio da cooperação voluntária. Para o autor, apenas essa ordem natural seria capaz de resolver, de maneira consistente, os problemas econômicos, morais e sociais criados tanto pela monarquia quanto pela democracia. Capítulo 1. Sobre a preferência temporal, o governo e o processo de decivilização. Hans Hermann Hoppe inicia este capítulo apresentando um conceito que ele considera absolutamente central para entender a economia, a política e o nível de civilização de uma sociedade: a preferência temporal. Preferência temporal é a ideia de que todo ser humano prefere, em condições normais, satisfazer seus desejos mais cedo do que mais tarde. Se uma pessoa recebe a opção de ganhar um bem hoje, ou exatamente o mesmo bem no futuro, ela tenderá a escolher o bem hoje. Isso é algo natural da ação humana. No entanto, o ponto fundamental não é apenas que todos tenham preferência temporal, mas o grau dessa preferência. Quando uma pessoa tem baixa preferência temporal, ela está disposta a adiar satisfações imediatas para obter benefícios maiores no futuro. Ela poupa, planeja, investe e pensa no longo prazo. Já uma pessoa com alta preferência temporal valoriza muito mais o presente, tende a consumir imediatamente e se preocupa pouco com as consequências futuras de suas ações. Hoppe explica que essa diferença individual se reflete diretamente no funcionamento das sociedades. Sociedades com baixa preferência temporal tendem a ser mais ricas, mais pacíficas, mais organizadas e mais civilizadas. Já sociedades dominadas por alta preferência temporal tendem a consumo imediato, a violência, a instabilidade e a decadência cultural. A partir desse ponto, Hoppe conecta a preferência temporal a 4 elementos fundamentais da civilização: juros, poupança, capitalização e progresso civilizacional. Os juros surgem justamente da preferência temporal. Como as pessoas preferem bens presentes a bens futuros, alguém só aceita emprestar recursos se receber algo a mais no futuro. Esse algo a mais são os juros. Quanto menor a preferência temporal de uma sociedade, menores tendem a ser os juros, pois as pessoas estão mais dispostas a poupar e emprestar. A poupança é o ato de não consumir tudo no presente. Ao poupar, as pessoas liberam recursos para investimento produtivo. Sem poupança, não há como financiar máquinas, ferramentas, infraestrutura ou inovação. A capitalização é o resultado acumulado da poupança e do investimento ao longo do tempo. Uma sociedade capitalizada possui estradas, fábricas, tecnologia, conhecimento, instituições estáveis e uma rede complexa de cooperação social. Tudo isso exige tempo, disciplina e visão de longo prazo. Para o autor, a civilização nada mais é do que esse processo contínuo de redução da preferência temporal. Menos violência, mais autocontrole, mais planejamento, mais cooperação voluntária e mais respeito à propriedade alheia. É nesse ponto que ele introduz o papel do governo nesse processo. Segundo o autor, o governo, por sua própria natureza, incentiva sistematicamente a alta preferência temporal. O Estado não produz riqueza, ele vive da expropriação da riqueza produzida por outros, principalmente por meio de impostos, inflação e endividamento. Ao tributar a renda, o consumo e o patrimônio, o governo reduz diretamente a capacidade das pessoas de poupar. Ao inflacionar a moeda, ele desestimula a poupança, pois o dinheiro perde valor ao longo do tempo.
Ao contrair dívidas públicas, ele transfere custos para o futuro, incentivando o consumo presente às custas das próximas gerações. Segundo o autor, sempre que o Estado cresce, a preferência temporal da sociedade aumenta. As pessoas passam a perceber que não faz sentido poupar ou planejar demais, pois uma parte significativa de seus recursos será confiscada ou desvalorizada. Isso gera um comportamento mais imediatista, tanto economicamente quanto moralmente. Hope afirma que esse problema existe em qualquer forma de governo, mas se torna muito mais grave sob a democracia. Na democracia, os governantes não são proprietários do aparato estatal. Eles são apenas administradores temporários eleitos por períodos curtos. Isso altera completamente os incentivos. Um político democrático sabe que permanecerá no poder por poucos anos e que depois disso não será responsável pelas consequências de longo prazo de suas decisões. Como resultado, a democracia incentiva fortemente políticas voltadas para aumento de gasto público, expansão de benefícios imediatos, endividamento crescente e transferência de custos para o futuro. Segundo Hope, a democracia funciona como um acelerador institucional da alta preferência temporal. O foco deixa de ser a preservação e passa a ser a exploração máxima no curto prazo. Essa lógica se reflete diretamente no comportamento da população. Se o próprio governo age de forma imediatista, a sociedade tende a imitá-lo. As pessoas passam a consumir mais no presente e se endividar mais, a poupar menos e a depender cada vez mais de transferências estatais. O resultado desse processo é o que Hope chama de descapitalização social. Infraestruturas se deterioram, instituições perdem credibilidade, o capital acumulado ao longo das gerações é consumido e a base produtiva da sociedade enfraquece. A riqueza não desaparece de uma vez, ela é lentamente corroída. Hope enfatiza que esse fenômeno é econômico, moral e cultural. Uma sociedade orientada para o curto prazo passa a valorizar menos virtudes como responsabilidade, autocontrole, disciplina, honestidade e respeito. Em seu lugar, surgem comportamentos oportunistas, imediatistas e dependentes. A política democrática, segundo ele, contribui diretamente para a decadência moral, pois ensina que é legítimo viver às custas dos outros por meio do voto, da legislação e da redistribuição. Em vez da cooperação voluntária, estimula-se a luta política entre grupos que disputam recursos públicos. O Estado, portanto, não apenas responde a comportamentos curto-prazistas, mas os produz ativamente. Ao socializar custos e privatizar benefícios políticos, ele incentiva decisões irresponsáveis, tanto nos governantes quanto nos governados. Hope conclui o capítulo afirmando que esse processo representa um verdadeiro processo de descivilização. À medida que a preferência temporal aumenta, a sociedade se torna menos produtiva, menos pacífica e menos estável. A democracia, longe de conter esse processo, o intensifica e o legitima. Capítulo 2, sobre a monarquia, a democracia e a ideia de ordem natural. Neste capítulo, Hans Hermann Hoppe aprofunda a análise iniciada anteriormente e apresenta a diferença entre monarquia e democracia do ponto de vista estrutural e econômico. Seu objetivo é explicar como os incentivos embutidos em cada sistema do governo produzem resultados diferentes. Hoppe começa afirmando que, para entender qualquer forma de governo, é essencial observar quem controla o Estado e como esse controle é exercido. A partir disso, ele propõe uma analogia fundamental. Todo governo pode ser entendido como um tipo de controle sobre um território e sua população, e esse controle pode assumir a forma de propriedade privada ou de propriedade pública. Na monarquia, o governante, o rei, trata o território e o aparato estatal como uma espécie de propriedade privada. O cargo hereditário, transmitido de pai para filho. O rei governa por toda a vida e sabe que aquilo que administra hoje será deixado como herança para seus descendentes. Isso significa que ele tem um incentivo direto para preservar o valor do território, manter a produtividade da população e evitar decisões que causem destruição permanente da base econômica. Isso não torna a monarquia justa, benevolente ou moralmente correta. Reis também exploram, tributam e oprimem. No entanto, o ponto central é que o rei, ao agir como proprietário, tende a pensar a longo prazo. Ele pode explorar, mas tem interesse em não destruir aquilo que gera renda contínua. Assim como um dono de terras evita arruiná-las completamente, o rei tende a evitar políticas que causem um colapso imediato. Na democracia, a situação é completamente diferente. O governo é tratado como propriedade pública, nenhum político é dono do Estado.
Os governantes são apenas administradores temporários, eleitos por períodos curtos e substituíveis. Eles não podem vender o Estado, não podem transmiti-lo aos filhos e não arcam pessoalmente com os prejuízos causados por suas decisões ao longo prazo. Segundo Hope, isso gera um incentivo estrutural à exploração máxima no curto prazo. O político democrático sabe que seu tempo no poder é limitado. Portanto, ele tende a extrair o máximo possível de benefícios enquanto ocupa o cargo, seja por meio de aumento de gastos, criação de programas populares, distribuição de privilégios ou endividamento público. Os custos dessas decisões são empurrados para o futuro ou diluídos entre toda a população. Basicamente, o resumo dessa diferença de incentivos é que o rei tende a preservar o capital e o político eleito tende a consumir o capital. Essa lógica se aplica tanto ao capital econômico quanto ao capital social, institucional e cultural. A democracia, segundo ele, incentiva políticas que sacrificam o futuro em troca de ganhos eleitorais imediatos. É importante destacar que Hope insiste que essa comparação é estrutural e não moralista. Ele não afirma que reis são moralmente superiores a políticos eleitos. O argumento é que o sistema monárquico impõe limites econômicos mais fortes ao governante, enquanto a democracia remove esses limites ao transformar o Estado em um bem de uso coletivo aberto à exploração por qualquer grupo que consiga vencer eleições. Na democracia, a exploração do Estado deixa de ser exclusiva de uma elite hereditária e passa a ser democratizada. Diversos grupos competem entre si para controlar o aparato estatal e direcionar recursos públicos em seu favor. Isso amplia enormemente o alcance da redistribuição, da tributação e do endividamento. Segundo Hope, essa mudança representa uma intensificação do problema. A exploração deixa de ser visível e limitada e passa a ser legitimada pelo voto, o que dificulta qualquer resistência moral ou intelectual ao crescimento do Estado. Depois dessa comparação, Hope reafirma que não defende a monarquia, pelo contrário, ele afirma que tanto a monarquia quanto a democracia compartilham o mesmo defeito fundamental. Ambas se baseiam na ideia de que um grupo possui o direito legítimo de governar coercitivamente os outros. É a partir dessa constatação que ele introduz a ideia da ordem natural. A ordem natural é uma forma de organização social sem Estado baseada exclusivamente na propriedade privada, na cooperação voluntária e em leis privadas. Nessa ordem, não existe um monopólio territorial da coerção. Nenhuma instituição possui o direito exclusivo de tributar, legislar ou impor decisões de forma unilateral. As leis privadas surgem a partir de contratos, costumes e acordos voluntários entre indivíduos e comunidades. Diferentes sistemas legais podem coexistir, assim como diferentes empresas coexistem no mercado. As pessoas escolhem quais regras seguir com base em propriedade, contrato e associação voluntária. A propriedade privada é o princípio central dessa ordem. Cada indivíduo é dono de si mesmo e dos bens que adquiriu de forma legítima. Isso cria incentivos claros para a preservação, responsabilidade e planejamento de longo prazo, pois quem destrói sua propriedade arca com as consequências. As associações voluntárias substituem as estruturas políticas coercitivas, comunidades seguradoras, empresas de segurança, tribunais privados e outras instituições surgem para atender às necessidades das pessoas de forma concorrencial. Nenhuma delas possui poder absoluto ou monopólio. Hope argumenta que essa ordem natural resolve os problemas de incentivos presentes tanto na monarquia quanto na democracia. Como não há governantes com poder monopolístico, não existe a possibilidade de exploração sistemática do restante da sociedade. A concorrência entre instituições privadas cria disciplina, eficiência e limites naturais ao abuso. O capítulo conclui deixando claro que a comparação entre monarquia e democracia serve apenas como um passo intermediário. O objetivo final de Hope é demonstrar que, se a democracia é considerada superior à monarquia, então uma ordem baseada inteiramente na propriedade privada e na cooperação voluntária é superior a ambas. Capítulo 3, sobre a monarquia, a democracia, a opinião pública e a deslegitimação. Neste capítulo, Hans Hermann Hoppe introduz um elemento central para a compreensão do poder político moderno, o papel da opinião pública. Segundo ele, nenhum regime político se sustenta apenas pela força física. Todo governo, para existir de forma estável, precisa ser visto como legítimo para uma parcela significativa da população. Hoppe afirma que a diferença fundamental entre a monarquia e a democracia não está apenas nos incentivos econômicos, mas também na forma como cada regime se relaciona com a opinião pública. Na monarquia tradicional,
O poder do rei não dependia da aprovação popular. O governante não precisava convencer constantemente a população de que sua autoridade era justa ou desejável. A legitimidade do rei era baseada na tradição, na hereditariedade e, muitas vezes, em fundamentos religiosos. O rei governava porque era o rei, e essa condição não precisava ser renovada periodicamente por meio de eleições. Como consequência, a opinião pública tinha um papel limitado. O povo podia desaprovar decisões, criticar impostos ou até se revoltar, mas o regime não dependia de uma aceitação ideológica permanente. O poder era pessoal e claramente identificado. Sabia-se quem governava e quem era governado. Na democracia, segundo Hope, essa relação se inverte completamente. Como os governantes são eleitos e substituíveis, todo o sistema passa a depender de forma crucial da aprovação popular. O poder político só se mantém enquanto for visto como legítimo pela maioria, ou ao menos por uma maioria politicamente ativa. Isso transforma a democracia em um sistema que depende intensamente da formação e do controle da opinião pública. Hope argumenta que, por essa razão, a democracia se torna inevitavelmente um sistema de propaganda e manipulação ideológica. Para permanecer no poder, políticos precisam convencer os eleitores de que suas ações são necessárias, benéficas e moralmente corretas. Impostos passam a ser chamados de contribuições, gastos públicos de investimentos sociais, guerras de intervenções humanitárias e endividamento de responsabilidade fiscal. Segundo o autor, quanto maior o Estado, maior a necessidade de propaganda. Como as políticas democráticas frequentemente produzem custos difusos e benefícios concentrados, é essencial mascarar esses custos e apresentar o crescimento do governo como algo desejável ou inevitável. Nesse contexto, surge uma figura central, os intelectuais. Hope atribui aos intelectuais um papel decisivo na legitimação do poder estatal. Intelectuais, como acadêmicos, jornalistas, professores, artistas, formadores de opinião e especialistas, atuam como intermediários entre o Estado e a população. Eles fornecem as justificativas morais, científicas e técnicas que tornam o poder político aceitável. Segundo o autor, o Estado favorece os intelectuais porque eles dependem de financiamento público, cargos estatais, universidades, fundações e reconhecimento institucional. Em troca, muitos intelectuais passam a defender o Estado, apresentando suas ações como racionais, necessárias ou inevitáveis. Esse processo cria uma relação de dependência mútua. O Estado precisa dos intelectuais para moldar a opinião pública. Os intelectuais precisam do Estado para obter status, renda e influência. Na democracia, esse mecanismo se intensifica porque a legitimação é estruturalmente necessária. Sem apoio ideológico, o regime entra em crise. Hope argumenta que por meio desse processo o Estado democrático consegue se expandir continuamente, sempre amparado pela ideia de consenso democrático. Políticas passam a ser vistas como legítimas, não porque respeitam a propriedade privada ou a liberdade individual, mas simplesmente porque foram aprovadas por uma maioria ou por representantes eleitos. Essa lógica permite que praticamente qualquer ação estatal seja justificada desde que seja apresentada como expressão da vontade popular. A coerção deixa de ser vista como opressão e passa a ser interpretada como autogoverno. Segundo o autor, isso representa uma mudança profunda e perigosa. Em vez de limitar o poder, a democracia remove as barreiras morais à expansão do Estado. Se a maioria decide, então, tudo se torna potencialmente legítimo, inclusive a expropriação de minorias, o endividamento das futuras gerações e a destruição gradual da propriedade privada. Ao mesmo tempo em que legitima o poder estatal, a democracia promove um processo de deslegitimação progressiva da autoridade tradicional. Na monarquia, instituições como a família, a igreja, as comunidades locais e as hierarquias sociais possuíam autoridade própria independente do Estado. Essas autoridades funcionavam como contrapesos naturais ao poder político. Na democracia, segundo Hope, essas formas de autoridade passam a ser vistas como arbitrárias, opressivas ou antidemocráticas. Tudo aquilo que não se baseia no voto ou no princípio de igualdade política tende a ser questionado e enfraquecido. Tradições, costumes e normas sociais são substituídos por regulamentações estatais e decisões centralizadas. Esse processo gera uma sociedade cada vez mais dependente do Estado para resolver conflitos, definir normas e organizar a vida social. À medida que as autoridades tradicionais perdem legitimidade, o poder estatal se fortalece ainda mais, criando um ciclo de expansão contínua.
Hope conclui o capítulo afirmando que a democracia não apenas permite o crescimento do Estado, mas exige esse crescimento para se manter. Como o regime depende da opinião pública, ele precisa constantemente intervir, redistribuir, regular e justificar sua existência por meio de novas políticas. O resultado final é uma sociedade em que o poder se torna mais difuso, menos identificável e mais difícil de contestar. O governante deixa de ser uma figura clara e passa a ser um sistema inteiro, legitimado pela opinião pública, sustentado por intelectuais e protegido pelo discurso democrático. Capítulo 4. Sobre a democracia, a redistribuição e a destruição de propriedade. Neste capítulo, Hans Hermann Hoppe analisa um dos efeitos centrais da democracia, a redistribuição sistemática de propriedade. Segundo ele, a democracia é o mecanismo institucionalizado de transferência de riqueza que opera de forma contínua e legalizada. Hoppe começa afirmando que toda forma de Estado vive de expropriação e da propriedade privada. No entanto, a democracia transforma esse processo em algo mais amplo, mais profundo e socialmente aceito. Isso ocorre porque, no regime democrático, a redistribuição é apresentada como resultado da vontade popular, o que lhe confere uma aparência de legitimidade moral. Na democracia, decisões sobre quem paga impostos e quem recebe benefícios são tomadas por meio do voto ou por representantes eleitos. Isso cria um sistema no qual grupos organizados competem para usar o poder político como instrumento de transferência de recursos em seu favor. A redistribuição deixa de ser efeito colateral do governo e passa a ser uma função central do sistema político. Nesse contexto, a tributação ocupa um papel fundamental. O autor define os impostos como uma forma de expropriação legalizada. O Estado retira recursos de indivíduos e empresas independentemente de seu consentimento sob ameaça de punição. O fato de esse processo ser autorizado por leis e votações não altera sua natureza coercitiva. Segundo Hoppe, a democracia amplia enormemente o alcance da tributação. Como os governantes precisam conquistar apoio eleitoral, eles são incentivados a criar benefícios visíveis e imediatos para determinados grupos, financiados por impostos diluídos entre a população ou por dívida pública. Isso torna a carga tributária progressivamente maior e mais complexa. A partir disso, Hoppe identifica um conflito estrutural que a democracia intensifica: o conflito entre produtores e consumidores de impostos. Os produtores são aqueles que criam riqueza por meio do trabalho, da poupança, do investimento e da atividade empresarial. Eles geram bens e serviços valorizados voluntariamente por outras pessoas no mercado. Os consumidores de impostos, por outro lado, são aqueles que recebem renda, benefícios ou privilégios financiados pelo Estado. Isso inclui funcionários públicos, beneficiários de programas governamentais, empresas subsidiadas e grupos que obtêm vantagens regulatórias. Na democracia, esses dois grupos entram em conflito permanente. Os consumidores de impostos têm forte incentivo para se organizar politicamente, pois podem obter ganhos concentrados por meio da legislação. Já os custos dessas políticas são espalhados entre milhões de contribuintes, o que reduz a resistência individual. Hoppe argumenta que esse arranjo distorce profundamente os incentivos sociais. Em vez de se concentrar em produzir riqueza, as pessoas passam a investir tempo e energia na luta política, buscando influenciar eleições, leis e políticas públicas. O sucesso deixa de depender da capacidade de servir voluntariamente aos outros e passa a depender da habilidade de obter favores do Estado. Esse processo enfraquece a ética do trabalho, da responsabilidade e da cooperação voluntária. A política substitui o mercado como principal meio de obtenção de renda e status. Segundo Hoppe, isso representa uma regressão civilizacional. Além disso, a redistribuição democrática provoca uma erosão gradual do respeito à propriedade privada. Quando o Estado redistribui riqueza de forma contínua, a ideia de que cada indivíduo é dono legítimo de que produziu se enfraquece. A propriedade passa a ser vista como algo provisório condicionado à aprovação política. Hoppe afirma que, em uma sociedade democrática, as pessoas aprendem que a propriedade não é um direito inviolável, mas um privilégio concedido e irrevogável pelo Estado. Isso reduz os incentivos à poupança, ao investimento de longo prazo e à preservação do capital. Esse efeito não se limita à economia, ele também atinge o comportamento moral. Se é considerado legítimo tomar a propriedade de outros por meio do voto, então o respeito aos limites individuais se enfraquece de maneira geral. A distinção entre ganho voluntário e expropriação se torna cada vez mais confusa. Hoppe destaca que a redistribuição democrática tende a crescer ao longo do tempo.
Uma vez iniciado, o processo cria dependências, expectativas e coalizões políticas que exigem sua continuidade e expansão. Reduzir benefícios torna-se politicamente difícil, enquanto aumentá-los gera apoio imediato. O resultado final, segundo o autor, é um processo contínuo de destruição da base produtiva da sociedade. A riqueza acumulada ao longo de gerações é gradualmente consumida, enquanto a capacidade de criar nova riqueza é prejudicada por impostos, regulações e insegurança jurídica. Hope conclui o capítulo afirmando que a democracia, ao institucionalizar a redistribuição, transforma o Estado em um campo de batalha permanente entre grupos rivais. Em vez de cooperação voluntária, prevalece a coerção política. Em vez de produção, predomina a disputa por recursos alheios. Dessa forma, a democracia conduz à destruição sistemática da propriedade privada, fundamento essencial de qualquer ordem social estável e civilizada. Capítulo 5. Sobre a centralização e a secessão. Neste capítulo, Hans Hermann Hoppe analisa uma característica fundamental de todo Estado, a tendência à centralização do poder. Essa tendência é uma consequência lógica da própria natureza do Estado, independentemente de sua forma, monarquia, democracia ou qualquer outra. Hoppe começa afirmando que todo Estado busca expandir seu controle territorial, aumentar sua base tributária e eliminar concorrentes. Assim como a empresa monopolista tenta eliminar rivais, o Estado procura concentrar poder político, jurídico e militar em uma única autoridade central. Esse processo ocorre gradualmente por meio de guerras, anexações, tratados, fusões administrativos e padronizações legais. Historicamente, a Europa medieval era composta por uma grande quantidade de unidades políticas pequenas e descentralizadas, cidades livres, principados, ducados, reinos locais e territórios autônomos. Nenhuma autoridade possuía controle absoluto. Essa fragmentação, segundo Hoppe, criava concorrência política, limitava abusos e incentivava a eficiência administrativa. Com o passar do tempo, porém, essas unidades foram sendo incorporadas por entidades maiores. O resultado foi a formação de grandes estados territoriais centralizados. Esse processo, que já existia sob a monarquia, foi acelerado drasticamente pela democracia. Segundo Hoppe, a democracia favorece a centralização porque substitui lealdades locais por uma identidade política abstrata e nacional. Em vez de se identificar com uma cidade, região ou comunidade específica, o indivíduo passa a se identificar como cidadão de um Estado nacional. Isso facilita a aceitação de decisões tomadas longe da realidade local. Além disso, a democracia permite justificar a centralização em nome da igualdade, da justiça social e da vontade da maioria. Leis passam a ser padronizadas, impostos unificados e políticas impostas de cima para baixo, sob o argumento de que todos devem ser tratados da mesma forma. Hoppe afirma que grandes estados democráticos tendem a se expandir territorialmente ou, no mínimo, a exercer influência política, econômica e militar sobre outras regiões. Essa expansão ocorre por conquista direta, alianças, tratados, organismos internacionais e integração supranacional. Contra essa tendência natural à centralização, Hoppe apresenta a secessão como um dos instrumentos mais importantes de contenção do poder estatal. A secessão é o ato pelo qual uma região, cidade ou comunidade decide se separar de uma unidade política maior e formar uma entidade independente. Para Hoppe, a secessão funciona como um freio ao poder, pois impede que o Estado se torne grande demais, distante demais e poderoso demais. Quando a secessão é possível, governantes precisam agir com mais cautela. Se impostos forem excessivos, regulações muito restritivas ou políticas impopulares, pessoas e regiões podem optar por se separar. Isso cria um incentivo para uma administração mais moderna e eficiente. Além de freio ao poder, Hoppe descreve a secessão como um instrumento de eficiência econômica e social. Unidades políticas menores tendem a ser mais próximas da população, mais sensíveis às preferências locais e mais fáceis de serem monitoradas. Governantes locais enfrentam maior pressão direta, pois não podem se esconder atrás de estruturas burocráticas distantes. Hoppe argumenta que pequenas unidades políticas promovem maior responsabilidade fiscal, menor carga tributária e maior respeito à propriedade privada. Isso ocorre porque, em um ambiente competitivo, regiões mal administradas perdem população, capital e investimentos para regiões melhor governadas.
Em contraste, grandes estados centralizados tendem a ser ineficientes, burocráticos e irresponsáveis. Os custos das políticas são diluídos entre milhões de pessoas, enquanto os benefícios são concentrados em grupos específicos. Isso reduz a resistência ao desperdício e à má administração. Hope reforça seu argumento recorrendo à história econômica. Ele afirma que períodos de maior prosperidade coincidem com altos níveis de descentralização política. Exemplos incluem as cidades-estado italianas, a Liga Hanseática, os cantões suíços e diversas cidades livres europeias. Essas regiões, apesar de pequenas, foram centros de comércio, inovação e riqueza. Por outro lado, grandes impérios centralizados tendem a gerar estagnação, endividamento, conflitos internos e declínio econômico. Quanto maior o território governado por uma única autoridade, mais difícil é manter regras eficientes e adaptadas às realidades locais. Hope deixa claro que a secessão é um meio e não um fim, ou seja, o objetivo não é criar novos estados grandes, mas caminhar em direção a unidades cada vez menores, mais autônomas e mais baseadas em propriedade privada. Em última instância, a secessão contínua pode levar a comunidades organizadas de forma quase totalmente privada. O capítulo conclui afirmando que a liberdade, a prosperidade e a paz estão mais associadas à fragmentação política do que à centralização. Quanto mais próximo o poder estiver do indivíduo e quanto mais fácil for escapar dele, menores serão os abusos e maiores serão os incentivos à cooperação voluntária. Dessa forma, a secessão representa uma das ferramentas mais importantes para reverter o processo de expansão estatal e aproximar a sociedade de uma ordem baseada em liberdade, responsabilidade e propriedade privada. Capítulo 6. Sobre o socialismo e a desestatização. Neste capítulo, Hans Hermann Hoppe relaciona a democracia com o socialismo. Para ele, essas duas formas de organização política não são opostas, como costuma-se acreditar, mas fazem parte de um mesmo contínuo. A diferença entre elas é de grau, não de natureza. O autor começa retomando um argumento central da escola austríaca de economia, o problema do cálculo econômico no socialismo. Esse argumento afirma que um sistema socialista, no qual os meios de produção pertencem ao Estado, é incapaz de alocar recursos de forma racional. Isso ocorre porque, sem propriedade privada dos fatores de produção, não existem preços de mercado reais. Sem preços, não há como comparar custos, lucros e alternativas de uso dos recursos. O problema disso é estrutural. Mesmo com boa intenção, planejamento central e especialistas altamente qualificados, o socialismo não consegue decidir racionalmente o que produzir, como produzir e para quem produzir. Essa falha leva inevitavelmente ao desperdício, à má alocação de recursos e à estagnação econômica. O planejamento estatal substitui decisões descentralizadas baseadas em informações locais e incentivos individuais por decisões burocráticas tomadas de cima para baixo. A partir desse ponto, Hoppe afirma que a democracia é uma forma de socialismo parcial. Segundo ele, embora a democracia mantenha formalmente a propriedade privada, ela introduz elementos socialistas ao permitir que o Estado controle, regule, tribute e redistribua continuamente essa propriedade. Sempre que o governo interfere nos mercados, define preços, subsidia setores, impõe regulações extensas ou redistribui renda, ele está socializando partes do processo econômico. Assim, a diferença entre socialismo pleno e democracia não é qualitativa, mas quantitativa. No socialismo total, o Estado controla tudo. Na democracia, o controle é fragmentado, mas permanente e crescente. Em ambos os casos, o resultado é o mesmo: distanciamento entre decisão e responsabilidade, o que leva à ineficiência. Hoppe enfatiza que essa forma parcial de socialismo é ainda mais perigosa porque seus efeitos negativos são menos visíveis. Como parte da economia contínua operando no mercado, os danos do planejamento estatal são mascarados temporariamente. Isso permite que o sistema se prolongue, mesmo enquanto corrói lentamente a base produtiva da sociedade. O autor afirma que todo o planejamento estatal está condenado à falência estrutural. O Estado não enfrenta prejuízo real quando erra, pois seus custos são socializados via impostos ou inflação. Diferentemente de empresas privadas, agências governamentais não podem falir no sentido econômico. Isso elimina o principal mecanismo de correção de erros. Como consequência, políticas ineficientes persistem, burocracias se expandem e recursos continuam sendo desperdiçados.
A ausência de concorrência e de propriedade privada impede qualquer aprendizado real baseado em sucesso ou fracasso. Diante desse diagnóstico, Hope introduz a privatização como um processo essencialmente civilizatório. Privatizar significa devolver a indivíduos e associações voluntárias o controle sobre recursos, serviços e instituições antes monopolizados pelo Estado. Segundo Hope, a privatização restaura incentivos corretos. Quando algo pertence a alguém, essa pessoa tem interesse direto em preservá-lo, melhorá-lo e utilizá-lo de forma eficiente. A propriedade privada cria responsabilidade, planejamento de longo prazo e disciplina econômica. No entanto, Hope deixa claro que a privatização não deve ser entendida apenas como venda de empresas estatais. O processo de desestatização deve incluir áreas tradicionalmente vistas como exclusivas do governo, como educação, saúde, infraestrutura, justiça e segurança. Para ele, não há nenhuma razão econômica para que esses serviços sejam monopolizados pelo Estado. Hope também distingue cuidadosamente dois caminhos possíveis de transição: a desestatização gradual e o colapso revolucionário. A desestatização gradual ocorre quando o Estado perde legitimidade, funções e poder de forma progressiva. Instituições privadas surgem, substituem serviços estatais e reduzem a dependência da população em relação ao governo. Esse processo tende a ser mais estável e menos destrutivo, pois preserva o capital social e econômico existente. O colapso revolucionário, por outro lado, ocorre quando o sistema estatal entra em crise profunda e se desintegra rapidamente. Embora esse colapso elimine estruturas estatais, ele também pode destruir capital acumulado, gerar caos social e abrir espaço para novos regimes autoritários. Hope afirma que revoluções políticas raramente produzem liberdade duradoura. Elas tendem apenas a substituir uma elite governante por outra. Por isso, ele defende uma revolução intelectual, baseada na compreensão teórica dos problemas do Estado e na construção gradual de alternativas privadas. O capítulo conclui reforçando a ideia de que o socialismo, total ou parcial, falha por incompatibilidade lógica com a ação humana. Enquanto decisões forem separadas da propriedade e da responsabilidade, a desordem econômica será inevitável. Sendo assim, a única alternativa consistente ao socialismo e à democracia é um processo contínuo de desestatização, no qual cada função retirada do Estado representa um passo em direção a uma ordem social mais racional, produtiva e sustentável. Capítulo 7, sobre a imigração livre e a integração forçada. Neste capítulo, Hans Hermann Hoppe aborda o tema da imigração, que ele considera um dos assuntos mais mal compreendidos nos debates políticos modernos. Segundo o autor, grande parte da confusão em torno da imigração ocorre do fato de que ela é analisada a partir de uma perspectiva estatal e não a partir do princípio fundamental da propriedade privada. Hoppe começa fazendo uma distinção essencial entre dois tipos completamente diferentes de imigração: a imigração privada e a imigração estatal. Para ele, tratar essas duas formas como se fossem a mesma coisa é um erro conceitual grave. A imigração privada ocorre quando indivíduos ou grupos são convidados, aceitos ou contratados por proprietários privados. Em uma sociedade baseada em propriedade privada, ninguém tem o direito de entrar em uma propriedade sem o consentimento do dono. Assim, uma pessoa só pode morar, trabalhar ou circular em determinados espaços se houver permissão explícita ou implícita dos proprietários desses locais. Nesse contexto, a imigração funciona como qualquer outra relação contratual. Um empregador pode contratar um trabalhador estrangeiro. Um proprietário pode alugar uma casa a alguém de outro país. Uma comunidade privada pode decidir aceitar ou rejeitar novos membros com base em seus próprios critérios. Todas essas decisões são voluntárias e os custos e benefícios recaem diretamente sobre quem decide. A imigração estatal, por outro lado, ocorre quando o Estado decide quem pode entrar, permanecer e circular em um território que ele controla. Como o Estado se apresenta como proprietário coletivo de todo o território nacional, ele permite o acesso de imigrantes a espaços e recursos que pertencem na prática a terceiros, como ruas, escolas públicas, hospitais, sistemas de assistência social e serviços financiados por impostos. Segundo Hoppe, esse tipo de imigração não é realmente livre, ela é politicamente administrada e imposta à população independentemente da vontade dos proprietários privados.
Pessoas são autorizadas a entrar e permanecer sem que aqueles que arcam com os custos tenham dado consentimento. Para Hope, a propriedade privada deve ser o critério central de admissão. Em uma ordem genuinamente livre, não existiria imigração aberta no sentido estatal, nem fronteiras controladas por governos. Existiriam apenas decisões descentralizadas de proprietários individuais. Quem é convidado pode entrar, quem não é, não entra. Quando o Estado substitui esse critério por decisões políticas, surgem problemas inevitáveis. Um deles é o multiculturalismo, que Hope descreve como um projeto estatal e não como um fenômeno espontâneo. Segundo ele, culturas diferentes podem coexistir pacificamente quando a interação é voluntária e baseada em contratos. No entanto, quando o Estado promove a mistura cultural por meio de políticas públicas e impõe regras uniformes sobre comunidades diversas, surgem conflitos. O multiculturalismo estatal, na visão de Hope, exige que populações locais aceitem práticas, valores e comportamentos que talvez não escolheriam voluntariamente. Ao mesmo tempo, impede que comunidades privadas estabeleçam regras próprias de convivência, seleção e exclusão. Esse processo leva à chamada integração forçada. Em vez de adaptação gradual e voluntária, o Estado impõe políticas de integração por meio de leis, regulamentações e programas sociais. Segundo Hope, a integração forçada intensifica os conflitos. Quando pessoas com valores, hábitos e expectativas diferentes são obrigadas a compartilhar espaços e recursos financiados coletivamente, aumentam as tensões sociais, disputas por moradia, empregos, benefícios e reconhecimento cultural se tornam politizados. Em vez de cooperação voluntária, surge a competição por recursos estatais. Hope argumenta que esse cenário é agravado pela externalização de custos. Quando o Estado administra a imigração, os custos associados, como assistência social, educação, saúde e segurança, não recaem sobre quem tomou a decisão de admitir os imigrantes, mas sobre toda a população contribuinte. Isso rompe o vínculo entre decisão e responsabilidade. Grupos políticos podem apoiar políticas de imigração ampla sem arcar diretamente com os custos. Ao mesmo tempo, indivíduos e comunidades que sofrem os impactos negativos não têm meios legais de recusar ou se proteger dessas decisões. Segundo Hope, esse arranjo distorce completamente os incentivos. Ele transforma a imigração em um problema político permanente, em vez de uma questão privada resolvida por contratos e escolhas individuais. O autor enfatiza que sua crítica não é dirigida contra imigrantes enquanto indivíduos. O problema central não é quem migra, mas quem decide e sob quais regras. Em um sistema de propriedade privada, comportamentos indesejados podem ser punidos por exclusão, rescisão contratual ou rejeição. No sistema estatal, essas correções são difíceis ou impossíveis. Hope conclui o capítulo afirmando que a imigração só pode ser verdadeiramente pacífica quando ocorre dentro de uma ordem baseada em propriedade privada e associação voluntária. Enquanto o Estado controlar fronteiras, territórios e recursos coletivos, a imigração será acompanhada de conflitos, ressentimentos e politização crescente. Capítulo 8. Sobre o livre comércio e a imigração restrita. Neste capítulo, Hans Hermann Hoppe busca esclarecer uma confusão muito comum no pensamento liberal moderno, a ideia de que defender o livre comércio implica necessariamente defender a livre circulação irrestrita de pessoas. Para Hoppe, essa associação é equivocada e resulta de uma compreensão incompleta do que realmente significa liberdade econômica. Hoppe começa afirmando que o livre comércio diz respeito à troca voluntária de bens e serviços entre proprietários privados. Ele pressupõe que cada parte envolvida na troca tem o direito de dispor de sua propriedade como desejar. O comércio é livre quando ocorre sem coerção, sem tarifas impostas por terceiros e sem interferência política. No entanto, segundo Hoppe, isso não implica que qualquer pessoa tenha o direito automático de se deslocar para qualquer lugar e usar propriedades que não lhe pertencem. Trocar bens não é o mesmo que ocupar espaço físico, residir em uma comunidade ou acessar recursos controlados por terceiros. Para deixar essa distinção clara, Hoppe recorre a analogias com propriedade privada. Em um mercado genuinamente livre, ninguém pode entrar na casa de outra pessoa sem permissão, mesmo que esteja disposto a pagar por bens ou serviço.
O direito de trocar não inclui o direito de acesso irrestrito à propriedade alheia. Da mesma forma, o fato de alguém ser livre para vender seus produtos a qualquer pessoa não significa que essa pessoa tem o direito de morar onde quiser ou circular por propriedades privadas sem consentimento. Segundo Hope, confundir essas duas coisas é misturar liberdade econômica com violação de propriedade. A partir disso, Hope introduz a distinção entre fronteiras estatais e fronteiras privadas. As fronteiras estatais são administradas pelo governo, que se apresenta como proprietário coletivo do território. Ao fazer isso, o Estado substitui milhões de decisões privadas por uma decisão política centralizada. Ele permite ou restringe a entrada de pessoas sem consultar os proprietários reais dos imóveis, empresas, bairros e comunidades afetadas. Em contraste, em uma ordem baseada em propriedade privada, as fronteiras seriam descentralizadas e privadas. Cada proprietário definiria quem pode entrar em sua propriedade, sob quais condições e por quanto tempo. Comunidades privadas poderiam estabelecer regras próprias de admissão, residência e convivência. Segundo Hope, esse modelo transforma a imigração em um processo contratual e voluntário, no qual os custos e benefícios recaem diretamente sobre quem decide. Hope afirma que muitos liberais clássicos cometeram um erro ao defender simultaneamente o livre mercado e a imigração irrestrita administrada pelo Estado. Esse erro decorre de ignorar que, enquanto o Estado controla grande parte do território e dos recursos, permitir imigração aberta significa impor decisões a terceiros. Quando um liberal defende fronteiras abertas sob um regime estatal, ele está, segundo Hope, defendendo o direito do Estado de decidir quem pode acessar propriedades financiadas por impostos, como ruas, escolas, hospitais e sistemas de assistência social. Isso contradiz o próprio princípio liberal de propriedade privada. Hope argumenta que, nesse contexto, imigração restrita é uma tentativa imperfeita de imitar que ocorreria naturalmente em uma ordem de propriedade privada. Como o Estado substitui os proprietários reais, restrições tornam-se uma forma de reduzir danos. O ponto central de Hope é que livre mercado e discriminação legítima são compatíveis. No mercado, discriminar significa simplesmente escolher com quem se deseja interagir. Todo contrato envolve discriminação. Escolhe-se um empregado em vez de outro, um inquilino em vez de outro, um parceiro comercial em vez de outro. Essa discriminação é uma condição necessária para a cooperação pacífica. Sem o direito de excluir, não existe o direito de incluir. Hope afirma que o problema surge quando o Estado proíbe ou impõe padrões de discriminação, retirando dos indivíduos e comunidades o controle sobre suas próprias propriedades. Ao fazer isso, ele gera conflitos que seriam evitados em um sistema de decisões descentralizadas. O capítulo conclui reforçando que o verdadeiro ideal libertário não é nem a imigração irrestrita administrada pelo Estado, nem o fechamento total de fronteiras nacionais, mas a privatização completa das decisões de admissão e exclusão. Enquanto isso não ocorre, políticas de imigração restrita são vistas por Hope como tentativas de limitar os efeitos negativos da administração estatal do território. Elas refletem a incompatibilidade entre imigração aberta e propriedade privada em um mundo dominado por estados. Assim, para Hope, defender o livre comércio exige uma coerência. Liberdade de troca deve caminhar junto com o respeito à propriedade. Onde a propriedade não é respeitada, nem o comércio, nem a imigração podem ser verdadeiramente livres. Capítulo 9. Sobre a cooperação, a tribo, a cidade e o Estado. Neste capítulo, Hans Hermann Hoppe amplia ainda mais sua análise ao observar a evolução histórica da cooperação humana. Seu objetivo é mostrar que a cooperação social é anterior ao Estado, mais eficiente sem ele e enfraquecida quando submetida à coerção política. O autor começa afirmando que o ser humano é um animal social. Desde os primórdios da humanidade, a sobrevivência dependeu da cooperação entre indivíduos. Pessoas se organizaram para caçar, se proteger, dividir tarefas e transmitir conhecimento. Essa cooperação surgiu de forma espontânea, baseada em interesses comuns, proximidade e confiança mútua. As primeiras formas de organização social foram as tribos. Tribos eram comunidades pequenas compostas por pessoas com laços familiares, culturais e linguísticos semelhantes.
A cooperação dentro da tribo era intensa porque os membros compartilhavam valores, normas e expectativas. A ordem social era mantida principalmente por costumes, tradições e reputação, não por leis escritas ou forças coercitivas centralizadas. Segundo Hope, essas comunidades naturais funcionavam porque a cooperação era voluntária e porque os custos do comportamento antissocial recaíam diretamente sobre quem o praticava. Quem violava normas era punido por exclusão, perda de prestígio ou retaliação direta. Isso criava fortes incentivos ao autocontrole e à convivência pacífica. Com o tempo, à medida que o comércio se expandiu, surgiram as cidades. As cidades representaram um avanço na complexidade da cooperação humana. Pessoas que não se conheciam pessoalmente passaram a interagir por meio de trocas de bens e serviços. Mesmo assim, essa cooperação continuava sendo essencialmente voluntária. As cidades prosperaram justamente porque eram espaços de ordem espontânea. Regras comerciais, costumes legais e práticas sociais evoluíram gradualmente adaptando-se às necessidades locais. Guildas, associações comerciais, tribunais privados e contratos formaram a base da vida urbana. A prosperidade das cidades não dependia de um poder central forte, mas da liberdade de associação e da proteção da propriedade privada. Hope destaca que muitas das cidades mais prósperas da história, como as cidades-estado italianas, as cidades da Liga Hanseática e diversos centros comerciais europeus, floresceram em contextos de fraca centralização política. A concorrência entre cidades incentivava boas práticas administrativas e limitava abusos. É nesse ponto que Hope introduz o Estado como uma ruptura nesse processo natural de cooperação. Para ele, o Estado não é uma evolução orgânica da tribo ou da cidade, mas uma estrutura artificial imposta de cima para baixo. O Estado se caracteriza por reivindicar um monopólio territorial da coerção. Ele substitui normas voluntárias por leis impostas, costumes por regulamentações e mecanismos espontâneos de resolução de conflitos por tribunais monopolizados. Em vez de cooperação baseada em consentimento, o Estado impõe obediência. Segundo Hope, essa transformação altera profundamente a natureza da cooperação social. Quando regras são impostas coercitivamente, os indivíduos passam a cooperar para evitar punições. A cooperação deixa de ser moralmente internalizada e passa a ser externamente forçada. Além disso, o Estado rompe o vínculo entre ação e responsabilidade. Custos e benefícios são socializados. Isso enfraquece os incentivos à boa conduta e à resolução pacífica de conflitos. Comportamentos que seriam rapidamente corrigidos em comunidades naturais persistem quando protegidos por estruturas estatais. Hope afirma que, sob o domínio do Estado, ocorre uma decadência gradual da cooperação genuína. As pessoas passam a recorrer ao poder político para resolver disputas que antes seriam solucionadas por negociação, contrato ou exclusão voluntária. A política substitui a ética comunitária. Essa decadência é agravada na democracia, onde o Estado se apresenta como representante da vontade coletiva. Isso legitima ainda mais a coerção e enfraquece resistências morais. Conflitos deixam de ser vistos como problemas interpessoais e passam a ser disputas políticas resolvidas por legislação e intervenção governamental. O capítulo encerra com Hope afirmando que a cooperação mais estável, produtiva e pacífica surge em comunidades pequenas, voluntárias e baseadas em propriedade privada, não em grandes entidades políticas centralizadas. Tribos e cidades prosperaram quando puderam operar de forma relativamente autônoma, enquanto estados centralizados tendem a corroer os fundamentos da cooperação humana. Capítulo 10. Sobre o conservadorismo e libertarianismo. Neste capítulo, Hans Hermann Hoppe analisa duas correntes políticas que, à primeira vista, costumam ser vistas como opostas ao progressismo estatal moderno, o conservadorismo e o libertarianismo. No entanto, segundo ele, ambas apresentam falhas profundas que explicam por que, apesar de suas diferenças, nenhuma delas conseguiu conter o avanço do Estado. Hope começa com uma crítica ao conservadorismo estatista. Ele afirma que muitos conservadores dizem defender valores tradicionais como família, religião, ordem e autoridade, mas ao mesmo tempo aceitam e até defendem o Estado como um instrumento para preservar esses valores. Segundo Hope, essa postura é contraditória.
O Estado, por sua própria natureza, é uma instituição que cresce, centraliza poder e enfraquece autoridades locais e tradicionais. Ao tentar usar o Estado para conservar a tradição, os conservadores acabam fortalecendo exatamente a força que destrói essas tradições. Hope argumenta que o conservadorismo estatista tende a apoiar políticas como policiamento moral, regulamentações culturais e intervenções governamentais em nome da ordem social. No entanto, essas intervenções substituem normas espontâneas por regras impostas, o que mina a responsabilidade individual e comunitária. Além disso, ao legitimar o Estado como guardião da moral, o conservadorismo abre espaço para que esse mesmo Estado seja usado mais tarde para impor valores completamente diferentes. Assim, aquilo que hoje é defendido em nome da tradição, amanhã pode ser usado para promover sua desconstrução. Em seguida, Hope volta à sua crítica ao libertarianismo, culturalmente neutro. Essa vertente do libertarianismo defende a liberdade individual, a propriedade privada e o livre mercado, mas evita qualquer julgamento sobre valores culturais, morais ou comportamentais, desde que não haja agressão direta. Segundo Hope, esse libertarianismo comete um erro grave ao tratar a liberdade como algo separado da ordem social. Ele argumenta que nenhuma sociedade livre pode existir sem normas, tradições e padrões culturais compartilhados. A liberdade não surge no vácuo, ela depende de comportamentos responsáveis, autocontrole e respeito mútuo. Ao adotar uma postura de neutralidade cultural, o libertarianismo deixa de defender os fundamentos sociais que tornam a liberdade possível. Isso cria um ambiente em que comportamentos destrutivos podem se proliferar, desde que não sejam formalmente proibidos, enfraquecendo a coesão social. Hope enfatiza que a liberdade baseada apenas em regras legais mínimas não é suficiente. Uma sociedade verdadeiramente livre exige uma ordem moral sólida, sustentada por costumes, tradição e exclusão voluntária de comportamentos incompatíveis com a convivência pacífica. A partir dessas críticas, Hope apresenta aquilo que considera o verdadeiro fundamento moral da liberdade: a propriedade privada. Segundo ele, a propriedade privada não é apenas um arranjo econômico, mas um princípio ético central. Ela define limites claros entre indivíduos, estabelece responsabilidades e torna possível a cooperação pacífica. Onde a propriedade é respeitada, conflitos podem ser resolvidos sem violência. Onde ela é violada, a ordem social se desintegra. Hope argumenta que normas sociais, tradições e instituições como família e a comunidade não surgem por acaso. Elas evoluíram justamente porque favorecem a preservação da propriedade, a cooperação de longo prazo e a estabilidade social. Essas normas funcionam como filtros culturais que selecionam comportamentos compatíveis com uma sociedade livre. Nesse sentido, Hope afirma que a liberdade não é compatível com o relativismo moral. Se todas as formas de comportamento são igualmente aceitáveis, independentemente de seus efeitos sobre a propriedade e a convivência, a ordem social se enfraquece. Uma sociedade livre precisa do direito de excluir, de estabelecer padrões e de preservar normas internas. Isso não significa impor valores por meio do Estado. Pelo contrário, Hope defende que essas normas devem ser mantidas por meio de associações voluntárias, contratos privados e comunidades autônomas. Cada grupo pode definir suas regras, desde que respeite a propriedade alheia. O capítulo conclui afirmando que tanto o conservadorismo estatista quanto o libertarianismo culturalmente neutro falham porque cedem espaço ao Estado. O primeiro ao usá-lo como um instrumento moral, e o segundo ao ignorar a necessidade de ordem cultural. Para Hope, a alternativa está em uma visão libertária fundamentada na propriedade privada, na tradição e em normas sociais não impostas, mas escolhidas. Somente assim é possível conciliar liberdade sem relativismo, ordem sem coerção estatal e diversidade sem conflito permanente. Capítulo 11. Sobre os erros do liberalismo clássico e o futuro da liberdade. Neste capítulo, Hans Hermann Hoppe analisa o que ele considera os erros fundamentais do liberalismo clássico e explica por que esses erros levaram, ao longo do tempo, ao crescimento contínuo do Estado em vez da preservação da liberdade. Para Hoppe, o fracasso do liberalismo clássico não foi acidental, mas resultado de compromissos teóricos e estratégicos equivocados, especialmente com a democracia e o constitucionalismo.
Hope inicia afirmando que o liberalismo clássico surgiu com o objetivo de limitar o poder político, proteger a propriedade privada e garantir a liberdade individual. No entanto, segundo ele, os próprios liberais clássicos aceitaram premissas que tornaram esse projeto inviável desde o início. O primeiro grande erro apontado é o compromisso com a democracia. Hope argumenta que muitos liberais acreditaram que a democracia seria um meio eficaz de controlar o Estado ao permitir que o povo fiscalizasse seus governantes. No entanto, para ele, isso ignora os incentivos reais criados pelo sistema democrático. Segundo o autor, a democracia transforma o governo em propriedade pública, o que incentiva políticos a explorarem recursos no curto prazo, sem preocupação com preservação de capital. Assim, ao aceitar a democracia como um mecanismo legítimo de governo, o liberalismo clássico abriu caminho para a expansão do Estado, da tributação e da dívida pública. Hope afirma que não existe compatibilidade estrutural entre democracia e governo limitado. O voto não elimina o conflito de interesses entre governantes e governados, apenas o disfarça sob a aparência de consentimento popular. O segundo erro central do liberalismo clássico, segundo Hope, é a crença no constitucionalismo. Os liberais clássicos acreditavam que constituições escritas, separação de poderes, sistemas de freios e contrapesos seriam suficientes para conter o crescimento do Estado. Hope considera essa crença uma ilusão institucional. Ele argumenta que não faz sentido esperar que o próprio Estado seja o guardião de seus limites. Se o Estado é quem interpreta a Constituição, então qualquer limitação pode ser reinterpretada, expandida ou ignorada conforme seus próprios interesses. Segundo Hope, a história confirma esse diagnóstico. Todas as constituições, sem exceção, foram reinterpretadas ao longo do tempo para justificar maior intervenção estatal. Tribunais, parlamentos e executivos, longe de se limitarem mutuamente, tendem a cooperar na expansão do poder político. Dessa forma, o conceito de Estado limitado é, para Hope, uma contradição lógica. Um Estado, por definição, possui o monopólio da coerção em um território. Conceder a ele o poder de tributar, legislar e julgar significa conceder-lhe também os meios para expandir continuamente esse poder. Hope afirma que não existe um ponto estável em que o Estado permaneça pequeno. Ou ele cresce ou deixa de existir. A ideia de um Estado permanentemente limitado é, segundo ele, incompatível com a natureza institucional do próprio Estado. A partir dessa crítica, Hope argumenta que o liberalismo clássico falhou por tentar reformar o Estado em vez de questionar sua legitimidade fundamental. Ao buscar apenas limites e reformas, os liberais acabaram legitimando a própria instituição que pretendiam conter. No trecho final do capítulo, Hope se volta para o futuro da liberdade. Ele rejeita a ideia de que a liberdade possa ser alcançada por meio de reformas políticas, novos partidos ou melhores constituições. Para ele, essas estratégias repetem os mesmos erros do passado. Hope afirma que as perspectivas reais para a liberdade estão fora do Estado. Elas se encontram na descentralização radical, na secessão, na privatização de funções hoje monopolizadas pelo governo e na formação de comunidades baseadas em propriedade privada e associação voluntária. Ele defende que a liberdade só pode prosperar em ordens sociais nas quais as regras sejam estabelecidas por proprietários e contratos, e não por decisões majoritárias impostas coercitivamente. Em tais ordens, a competição entre jurisdições privadas substituiria o monopólio estatal, criando incentivos para eficiência, responsabilidade e respeito à propriedade. O capítulo conclui reafirmando que o caminho para a liberdade não passa pela conquista do poder político, mas pela retirada progressiva da legitimidade do Estado. Segundo Hope, somente ao abandonar as ilusões do liberalismo clássico e reconhecer as falhas estruturais da democracia e do constitucionalismo, é possível vislumbrar uma ordem social verdadeiramente livre. Capítulo 12. Sobre o governo e a produção privada de segurança. Neste capítulo, Hans Hermann Hope analisa um dos pilares centrais do Estado moderno, o monopólio da segurança, da justiça e da aplicação da lei. Ele questiona a ideia amplamente aceita de que somente o governo pode fornecer esses serviços e apresenta a segurança como aquilo que ela realmente é, segundo sua análise.
um bem econômico sujeito às mesmas leis de oferta, demanda, incentivos e eficiência que qualquer outro serviço. Hope começa afirmando que segurança não é algo abstrato ou moralmente especial. Segurança significa proteção de vida, da propriedade e do cumprimento de contratos. Como qualquer outro serviço, ela consome recursos escassos e precisa ser produzida, organizada e financiada. Portanto, segurança é um bem econômico e não um atributo exclusivo do Estado. A partir disso, Hope questiona por que exatamente esse bem deveria ser fornecido por um monopólio coercitivo quando todos os outros bens e serviços são reconhecidamente melhor produzidos em ambientes de concorrência. Segundo Hope, o monopólio estatal da justiça e da segurança gera os mesmos problemas que qualquer monopólio. Preços mais altos, menor qualidade, ausência de inovação e falta de responsabilidade perante os consumidores. No caso do Estado, esses problemas são agravados pelo fato de que o financiamento ocorre por meio da tributação e não por pagamento voluntário. Hope argumenta que, como o Estado não depende da satisfação dos usuários para obter recursos, ele não tem incentivo para melhorar seus serviços. Pelo contrário, ele tende a expandir custos, burocracia e poder, ao mesmo tempo em que reduz a qualidade da proteção oferecida. Além disso, o Estado é juiz em causa própria. Ele cria as leis, as interpreta e as aplica. Isso significa que, em conflitos entre o cidadão e o próprio Estado, o Estado sempre ocupa a posição de árbitro final, o que, segundo Hope, elimina qualquer noção genuína de justiça imparcial. Em oposição a esse modelo, Hope apresenta a ideia de arbitragem privada. Ele observa que, mesmo hoje, grande parte dos conflitos entre empresas, indivíduos e organizações já é resolvida fora do sistema estatal por meio de contratos privados, mediação e arbitragem voluntária. Segundo Hope, a arbitragem privada funciona justamente porque depende da reputação, da eficiência e da aceitação voluntária das partes envolvidas. Árbitros que decidem de forma injusta perdem clientes. Já tribunais estatais não enfrentam esse tipo de disciplina, pois seus usuários são forçados a utilizá-los. A partir desse ponto, Hope amplia o argumento para a produção privada de segurança como um todo. Ele defende que agências privadas de proteção poderiam oferecer serviços de segurança, investigação e defesa da propriedade da mesma forma que seguradoras oferecem proteção contra riscos. Essas agências operariam em concorrência umas com as outras, o que criaria incentivos para reduzir custos, aumentar a eficiência e resolver conflitos de maneira pacífica. Diferentemente do Estado, elas não poderiam simplesmente impor decisões pela força sem considerar as consequências econômicas e reputacionais. Hope enfatiza que a concorrência entre agências de proteção não levaria ao caos, mas à cooperação. Como conflitos armados são caros e destrutivos, agências privadas teriam incentivo para estabelecer regras comuns, tribunais de arbitragem aceitos mutuamente e procedimentos previsíveis para a resolução de disputas. Esse sistema resultaria em uma ordem legal policêntrica, ou seja, uma ordem na qual não existe uma única autoridade suprema com poder absoluto, mas múltiplos centros de decisão jurídica coexistindo. As regras emergiram de contratos, costumes e decisões arbitrais e não de legislação centralizada. Segundo Hope, essa ordem policêntrica seria mais justa e mais estável do que o sistema estatal, porque estaria enraizada na propriedade privada e na voluntariedade. Nenhuma agência poderia obrigar alguém a financiar serviços que não deseja, nem impor regras que não estejam previstas em contratos. Hope também argumenta que a ideia de que apenas o Estado pode garantir segurança ignora completamente a história. Antes do Estado moderno, e mesmo paralelamente a ele, diversas formas de segurança privada, justiça consuetudinária e arbitragem voluntária funcionaram com sucesso por longos períodos. O capítulo conclui reafirmando que o monopólio estatal da segurança não é uma necessidade, mas uma construção histórica e ideológica. Segundo Hope, assim como em outras áreas da vida econômica, a substituição do monopólio pela concorrência levaria a melhores resultados também na produção de segurança e justiça. Para ele, uma sociedade verdadeiramente livre não depende de um governo para manter a ordem.
Ela depende do respeito à propriedade privada, de contratos voluntários e de instituições concorrentes capazes de proteger pessoas e bens de forma mais eficiente e responsável do que qualquer Estado monopolista. Capítulo 13. Sobre a impossibilidade do governo limitado e as perspectivas para a revolução. Neste capítulo, Hans Hermann Hoppe aprofunda e conclui um dos seus argumentos centrais de todo o livro. A tese de que um governo verdadeiramente limitado é impossível. Ele sustenta que essa impossibilidade não é resultado de falhas humanas específicas, corrupção ou erros ocasionais, mas decorre da própria estrutura institucional do Estado e dos incentivos que essa estrutura cria. Hoppe inicia explicando que a ideia de governo limitado sempre esteve no centro dos projetos políticos liberais. Desde as monarquias constitucionais até as democracias modernas, a promessa recorrente foi a de criar um Estado forte o suficiente para manter a ordem, mas fraco o bastante para não ameaçar a liberdade individual. Segundo Hoppe, essa promessa jamais foi cumprida e não poderia ser. A razão fundamental, afirma o autor, está no fato de que todo governo detém um monopólio final da decisão e da coerção dentro de um território. Um Estado possui o poder exclusivo de legislar, tributar e julgar. Isso significa que ele também controla os mecanismos responsáveis por definir quais são seus próprios limites. Hoppe argumenta que não faz sentido lógico esperar que uma instituição limite a si mesma de maneira permanente. Mesmo que limites sejam inicialmente impostos, esses limites precisam ser interpretados, aplicados e fiscalizados. Se o próprio Estado exerce essas funções, então ele inevitavelmente se tornará o árbitro final de seu próprio poder. A partir disso, Hoppe explica por que todos os governos limitados tendem a se expandir. Políticos burocratas e grupos que vivem do Estado têm incentivos claros para ampliar impostos, regulamentações e gastos públicos. Quanto maior o Estado, maior o poder, o prestígio e os recursos disponíveis para aqueles que o controlam. Esses incentivos não desaparecem com boas intenções, eleições regulares ou constituições bem escritas. Pelo contrário, segundo Hoppe, a democracia intensifica esse processo, pois transforma o acesso ao poder em uma competição constante por redistribuição de recursos, favorecendo políticos de curto prazo e expansão contínua. Dessa forma, o crescimento do Estado não é uma anomalia histórica, mas um resultado previsível e recorrente. Cada tentativa de criar um Estado mínimo acaba servindo apenas como uma fase temporária antes de uma nova rodada de expansão. Em seguida, Hoppe aborda a questão da revolução. Ele deixa claro que, ao usar esse termo, não se refere necessariamente à violência ou à tomada armada do poder. Pelo contrário, Hoppe faz uma distinção clara entre revolução violenta e revolução intelectual. Segundo ele, revoluções violentas tendem a falhar em produzir sociedades mais livres. Na maioria dos casos, a violência apenas substitui uma elite governante por outra, mantendo intacta a estrutura estatal. O resultado costuma ser um Estado ainda mais centralizado e repressivo. Hoppe argumenta que a única revolução capaz de gerar mudanças duradouras é a revolução intelectual, ou seja, uma mudança profunda nas ideias que legitimam o poder político. Enquanto a maioria das pessoas acreditar que o Estado é necessário, moralmente legítimo ou indispensável para a ordem social, ele continuará existindo e se expandindo. Por isso, o foco da estratégia libertária, segundo Hoppe, deve ser a deslegitimação do Estado. Isso significa expor suas contradições internas, seus incentivos perversos e sua incapacidade estrutural de se manter limitado. Não se trata de convencer o Estado a se reformar, mas de retirar o apoio intelectual e moral que sustenta sua autoridade. Hoppe enfatiza que o poder do Estado depende menos da força física e mais da aceitação social. Governos governam porque são vistos como legítimos. Quando essa legitimidade se dissolve, o poder estatal enfraquece, mesmo que suas instituições formais ainda existam. Nesse contexto, Hoppe defende uma estratégia de longo prazo libertária. Ele rejeita a busca por vitórias imediatas por meio de eleições, cargos públicos ou reformas pontuais. Segundo ele, essas estratégias tendem a absorver os libertários no próprio sistema que pretendem combater.
Em vez disso, Hope propõe um trabalho contínuo de educação, construção de instituições privadas, fortalecimento de comunidades voluntárias e expansão das práticas sociais independentes do Estado. A liberdade, segundo ele, não será conquistada de cima para baixo, mas construída gradualmente à margem e apesar do poder político. O capítulo conclui reafirmando que o governo limitado não é apenas improvável, mas logicamente impossível. A verdadeira alternativa ao crescimento contínuo do Estado não está em versões melhores de governo, mas na superação da própria ideia de governo como uma instituição monopolista. Para Hope, somente uma ordem social baseada na propriedade privada, na associação voluntária e na concorrência institucional pode oferecer uma perspectiva realista e duradoura da liberdade. Essa transformação, segundo ele, não será rápida nem fácil, mas começa, inevitavelmente, pela mudança das ideias. Então esse foi mais um vídeo aqui no canal, lembrando aqui na descrição e no comentário fixado você encontra o link para a central de mídias do canal, onde você encontra o link para fazer parte da comunidade do Telegram. Fique à vontade na seção de comentários e para engajar também com esse vídeo para alcançar mais pessoas. Eu te agradeço por ter me escutado até aqui e falo com você no próximo vídeo.